Escritores arquitetos e escritores jardineiros. Esse é um tema que nas últimas semanas foi abordado bastante dentro da bolha de conteúdo literário que eu vivo, e eu quis trazer o assunto pra cá pra gente conversar um pouquinho. Pessoalmente, eu posso dizer que até esses vídeos começarem a aparecer, esse era um tema que eu nunca tinha me aprofundado muito. O próprio termo escritor arquiteto eu nunca tinha ouvido antes, e o termo escritor jardineiro eu conhecia porque eu sabia que o George Martin se identificava assim. E como eu acho ele um escritor super valorizado e que acabou se embebedando por toda a idolatria desmedida do fandom dele, como tudo que vem dele, eu já recebi meio de nariz torcido. Interpretando que, tipo, tá, beleza, é só mais uma desculpa porque ele não quer admitir na frente do fandom dele que ele prefere investir o tempo em obras que vão render novos contratos de série do que em terminar as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas vendo esse tema sendo tão abordado agora, principalmente nesse momento que eu tô flertando com a ideia de também me tornar escritor, eu resolvi dar uma atenção pra ele e eu percebi que é uma classificação bacana. Em resumo, o escritor arquiteto seria aquele que se planeja muito bem antes de começar uma obra. Ele começa a escrever já tendo um roteiro base, já tendo o destino da maioria dos personagens, quais são os mistérios que ele vai abordar, o que ele vai deixar em aberto, o que ele vai explicar. Já escritor jardineiro seria aquele que vai no feeling mesmo, ele improvisa. E ele vai deixando a história se contar. E nessa brincadeira eu tentei me questionar qual seria o meu estilo. E a primeira resposta é nenhum dos dois, porque no momento que eu tô, ainda tô construindo o universo onde as minhas histórias vão acontecer, eu quero estar com tudo muito bem formado para eu não cair em contradição. Então, nem escritor eu posso me considerar ainda, porque eu não comecei a pensar em um livro. Mas pensando nisso e considerando que o fato de eu estar adiando o início da escrita é exatamente porque eu quero construir todo o meu universo, até mesmo a cosmologia, mesmo que eu não vá usar, isso começou a me parecer que, então beleza, eu me identifico como arquiteto. Mas pensando em um projeto que eu tinha no passado, onde eu escrevia alguns contos para ir amadurecendo a minha escrita, eu lembrei que naquela época eu escrevia os contos dessa maneira. Eu tinha criado um personagem, que era um contador de histórias. Eu pegava uma ideia básica e na minha cabeça eu entregava para esse personagem que já tinha uma personalidade, todos os trejeitos bem definidos, e eu não fazia a mínima ideia de onde essa história ia parar. Era como se eu tivesse sentado ouvindo esse personagem contar essa história para mim e somente registrando ela. E como eu ainda me sinto muito atraído por essa ideia, eu comecei a questionar que talvez eu não seria tão arquiteto assim. Quem sabe eu não seja um arquiteto de universos, mas um jardineiro de histórias. O que soa até poético no fim das contas. O que a gente pode considerar também como o mínimo de habilidade esperada para quem está querendo escrever fantasia épica. E antes de ir embora, as perguntas que ficam são essas. Você aí que escreve ou está pensando em escrever, se considera o quê? Arquiteto, jardineiro, meio termo? E também se vocês têm interesse que eu aborde e traga um pouco mais de informações desse universo que eu estou criando para escrever as minhas obras no futuro.